Muito boa noite a todas as famílias. Eu sou Júnior, terapeuta e consultor, especializado em dependência química. O assunto desta noite é o amor exigente, e o princípio deste mês é o sétimo princípio. E qual é esse princípio, Júnior? É o princípio preparador. E já fala sobre preparação, preparação. Nós vamos tratar hoje, nessa semana, é a segunda semana dentro desse princípio, o mês de julho, e nós vamos tratar do princípio preparador e o enfoque da semana, eu até anotei aqui, é eu e o outro. A pergunta que se levanta é, como o outro, quanto o outro afeta os meus comportamentos, afeta as minhas atitudes e as minhas tomadas de decisão. Nós sabemos que atitudes precipitadas podem gerar crises. Por isso que nós falamos dentro desse enfoque a grande importância de tratar as nossas decisões, de pensar dentro das nossas decisões, para que nós possamos não gerar crises dentro de uma crise. É um pouco confuso, parece, mas é isso. Porque assim, vamos pensar, o intuito dessas palestras, dessas pequenas reuniões e orientações sobre o amor exigente é o quê? É fazer com que a família aprenda a lidar dentro dos comportamentos do seu ente querido, que tem um problema com uma dependência química ou alcoolismo, então no qual nós precisamos entender os comportamentos. Tudo dentro da nossa vida gira em torno dos nossos comportamentos. Padrões de comportamentos dentro da adicção, e padrões de comportamentos fora da adicção. Quando o ex-dependente químico, agora aquela pessoa que vive em recuperação, e os comportamentos que ela tem mediante a sua nova vida. Então é sobre isso. E fazer com que a família entenda e a família saiba lidar dentro desses comportamentos. Também pensando nos seus próprios comportamentos. É por isso que hoje, nessa semana, nós tratamos sobre eu e o outro, eu e o próximo. E como eu comecei falando, nós precisamos prestar bastante atenção porque atitudes precipitadas podem gerar crises. Mas assim, nós sabemos que as nossas maiores decisões, ou melhor dizendo, as decisões mais difíceis são tomadas em dificuldades, em momentos difíceis, dentro de situações de extrema tensão, onde os níveis de emoções são elevados. Certo ou não? Opa, com certeza. E por isso que nós precisamos nos atentar muito a isso. Porque decisões precipitadas, decisões mal pensadas geram crises. Ou seja, dentro de uma crise eu posso transformar uma dificuldade ainda maior. Eu posso construir uma nova crise dentro do problema que eu já tinha. É por isso que quando nós falamos dentro desse princípio, eu tenho que me atentar a isso. Pensando sempre na decisão que eu vou tomar, na atitude que eu vou tomar, se essa decisão ela cabe, se ela não vai gerar novos problemas, pensando sempre em trazer soluções e não construir novos problemas. Por isso, nós precisamos estar sempre preparados, pois senão eu crio uma nova crise. E nós sabemos que o outro, dentro da adicção, o dependente químico, o alcoolista, o que acontece com ele quando nós falamos de atitudes e decisões? As pessoas que têm um problema com a dependência, seja ela de álcool ou outras drogas, geralmente dentro dos seus padrões de perfis de comportamento, ela tem uma dificuldade imensa em lidar com crises. E por muitas vezes as crises são administradas por quem? Pela família, certo ou não? Sim, a família acaba agregando e suportando e trazendo para si uma carga de responsabilidade sobre as atitudes que o outro não consegue ter. O seu ente querido que tem um problema com droga ou álcool, ele sempre leva a você os problemas que é dele. Aí, aquilo que já era um problema, você tinha uma dificuldade de poder administrar aquela situação dentro da sua casa. Aí o seu ente querido que tem problema com álcool, droga, ele começa a sempre levar para dentro da sua casa problemas que são dele. Ele está com um problema no casamento, ele traz para a mãe e para o pai resolver. Está com um problema financeiro, traz para a mãe e para o pai resolver. Ele não consegue lidar com as suas próprias crises.
E aí chega a pergunta desta noite do Júnior Buranello. Como você, quanto família, tem que se posicionar, né? Porque se você começar, né, preparar, né, e trabalhar dentro das crises, né, alheia, ou seja, a crise do seu ente querido, você vai trazer para você uma carga emocional, porque começa nas emoções, né? E gera uma doença, gera uma codependência. A você, ente querido, começa a tentar resolver problemas que não são seus. Isso eu já falei algumas vezes, né? Nós precisamos entender isso. A família deve estar preparada para as suas atitudes e administrar os seus problemas. O contexto familiar, né? O indivíduo, o próximo, o outro, os problemas da vida dele são deles. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que existem lutas na sua vida que não é de mais ninguém a não ser sua, né? Ah, mas Júnior, mas aí a família não pode auxiliar ele resolver os problemas dele? Opa, não foi isso que eu falei. Mas assim, dentro da dependência química, dentro da adicção, se o adicto, né, ele começa a todo momento, todo movimento, porque ele tem uma inabilidade imensa em lidar com situações difíceis, né, em resolver problemas. Dentro dos problemas, cria-se as crises. E pelas crises, eu levo e a crise, ela começa nas emoções. Eu não sei lidar com aquilo, eu faço o quê? Eu vou usar droga. Daí, dentro desse movimento, eu tinha um problema, por exemplo, fui demitido. Usei droga, né? Fui demitido. Cheguei em casa, falei com meus pais, falei com a minha esposa, né? Eles falaram assim, o que nós podemos fazer? Vamos procurar emprego. Aí ele já cria um mundo de que para ele vai ser difícil, ele não vai conseguir, né? O mercado de trabalho está difícil, que as pessoas criticam ele, que ele não tem capacidade, que tudo que ele faz na vida dele dá errado. E aí ele já, dentro de um problema que ele tinha um problema, né? Ele foi lá e pegou outro problema, porque ele não consegue ver soluções. Aí ele vai lá e usa droga. Construiu outro problema. Nisso, ele chega na família, ó, usei droga, perdi o emprego, tô sem dinheiro. Descarrega isso na família. E a família tem que fazer o quê? Administrar. E administrar situações que não condiz, não cabe, perdão, à família administrar. E sim a ele. Porque foi ele que criou. Ele cria. Esses problemas são dele. Né? Por mais que eu possa chegar em casa e partilhar e compartilhar, olha, tá difícil, tive um dia complicado, fui mandado embora do emprego, a minha mulher me largou, né? E assim, aí a família pode, né? Tô com problema financeiro, não tô conseguindo pagar minhas contas. Tudo bem, querido. Mas isso acontece para todas as pessoas, né? Os problemas existem para serem solucionados, né? Aí se eu entro em desespero, crio uma crise, né, e um problema se torna algo que eu não consigo mais constitucionalizar ele, eu não consigo mais aplicar ele de uma forma mais coerente, né, eu vou me perder. Né? Então, por isso que eu sempre digo a todos os meus pacientes, as famílias que nós atendemos, né, que nós precisamos ter coerência. O princípio preparador, ele nos ensina de forma bem clara, né? Como nós estamos falando sobre o enfoque dessa semana, eu e o outro, né? O quanto que o outro afeta os meus comportamentos. Eu estou aprendendo a lidar com as crises, mas as crises que eu estou trabalhando é as minhas crises particulares ou estou ainda resolvendo problemas dos outros? Famílias, vocês precisam entender que as crises de cada um, de cada indivíduo, é individual, já fala, cada indivíduo é individual, é dele, é particular. Ele tem que aprender hoje, vamos falar, os nossos pacientes que já estão em recuperação. Eu preciso entender que tem problemas que ele tem que solucionar sozinho, porque é isso que nós passamos, que eu passo dentro das terapias, que cada um tem a sua crise, tem os seus problemas e tá tudo certo. Agora eu preciso criar e mentalizar isso, que tem um problema, eu preciso modificar a minha mente, né? Trabalho bastante isso na parte de programação neurolinguística, que vamos ter também vídeo sobre isso.
para reprogramação cerebral. Então eu preciso entender que agora eu preciso articular a minha mente, né, induzir o meu cérebro a não mais ficar condicionado ao uso da substância. Opa, tem uma crise, não vou usar droga. Eu vou encontrar outras artimanhas, outras estratégias para resolver o meu problema. E é sobre isso, famílias lindas. O princípio preparador desta semana fala sobre isso, tá ok? Que vocês, famílias, consigam absorver ao máximo dentro dessas reuniões, dessas pequenas orientações que eu passo e vou passar semanalmente para vocês. Tá? E cada semana é um princípio, cada mês é um princípio, cada semana é um enfoque. Então hoje nós aprendemos que eu, Júnior, lidar com as minhas crises e com meus próprios problemas. O outro, com as crises dele e com os problemas dele. Eu não posso mais deixar, né, que um contexto dentro de uma situação do outro possa me afetar a uma certa forma, a tamanha forma de que aquilo se torne um problema para mim. Aí eu não vou estar resolvendo a crise dele, vou estar absorvendo a situação para mim e aí eu posso até transformar isso numa nova crise. Então, famílias, estamos à disposição, estou à disposição, né? Qualquer pergunta, dúvida, mande aí, né? Vou deixar meu WhatsApp aí nos comentários, tá? Estou à disposição e semana que vem estaremos falando sobre sobre o novo enfoque da semana que vem. Legal? Muito obrigado e uma ótima noite a todos.